Tá aparecendo para todo mundo? Tá. Tá. Vem? Pera aí, gente. Ué. Pessoal, então vamos lá, tá? Essa primeira parte, eu vou começar com suíno. Vocês devem ter o livro didático dessa parte. Eu não vou fugir muito do livro, tá? Porque é um embasamento que vocês têm para estudar depois. Se eu fugir muito disso, a gente teria que montar uma outra apostila. E nossos encontros, nossas aulas, elas foram reduzidas, então vocês vão ter só 4 encontros aí, e nesses, aliás, 14 encontros. E nesses 14 eu ainda tenho que colocar as visitas técnicas lá no fim, se possível, as aulas práticas também. Então, desses 14, eu vou ter que fazer o máximo possível para vocês verem todas as matérias pertinentes ao livro didático, ao curso de vocês. Então, eu vou seguir o livro. Essa aula ela vai ser gravada, vai ficar disponibilizada para vocês lá no portal, tá? E seria automático, mas a gente está com um problema no Ava e no Teams, e por isso a gente não vai conseguir nessa semana fazer ele automático, mas antes daqui uns dias vai ser automático, então vai ter o link para vocês, a gente não vai mais precisar enviar pelos grupos, lá no Ava vai ter um ícone para vocês entrarem direto no Teams, e aí vai ser automático, a gravação vai ficar disponibilizada e eu vou colocar os slides para vocês no Ava também. Mas aí a líder pode pedir para mim que eu passo só os slides sem a gravação da aula para vocês também. Então, com os slides e o livro didático, vocês conseguem estudar e fazer a prova normal. Então, os slides vai ser bem completo, eu não vou colocar só ícones para vocês lembrarem, principalmente nessa primeira parte que a gente vai fazer uma introdução, vai falar de raças, e tem muitos detalhezinhos que só ícones, só chamadas não seriam suficientes, então ele está bem completo, e aí vocês conseguem estudar por ele. Na subdivisão das aulas, tá, pessoal? Essa primeira unidade, essa nossa primeira aula, eu vou trabalhar com vocês a suinicultura, sistema de criação, que seria a primeira unidade, e a primeira aula, que é a primeira sessão, seria a introdução na suíno e as raças. Na verdade, a gente vai falar bastante sobre raças. Sistema de criação e instalações, a gente vai falar semana que vem, na próxima aula. Mas nessa aula, a introdução a suíno e as raças. Para a gente pegar um pouco devagar, para vocês irem entendendo mais ou menos. Não é muito fácil decorar e pegar todas as características dessas raças que eu vou falar, então não é
Na verdade, é um trabalho de sempre vocês estarem voltando nos slides e vendo essas características de cada raça, tá? A gente não consegue decorar tudo de uma vez. E por isso eu vou colocar só as principais. Tanto as raças nacionais quanto as internacionais, as de fora, eu vou falar as principais que acontecem no Brasil, tá? Não vou colocar todas, que são muitas. Então, a gente vai falar das principais, porque senão ficaria muito oneroso para vocês depois estudarem e muito conteúdo que não vem ao caso agora. Então, vocês precisam entender as principais, as que estão acontecendo, e as demais, a gente não vai trabalhar porque o tempo também é curto, tá? Para a gente começar aí, vamos conversar um pouco sobre esse panorama e como é que está a produção e o consumo dessa carne no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós brasileiros não somos os maiores produtores, apesar da gente exportar muito, um dos maiores exportadores, mas a gente não é um dos maiores produtores. A gente fica ali em quarto lugar, tá? Falando aí em 1.000 toneladas, e isso no ano passado. Esse ano ainda, claro que a gente não tem essa estatística porque o ano não terminou, mas a do ano passado ela é bem atualizada. Em questão de produção, a China, ela lidera aí disparado na frente aí da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil, e outros países também em menor escala, tá? Em consumo, a China também se destaca muito à frente aos outros países, é o país que mais consome a carne de porco. Na questão, embaixo aí, vocês estão vendo dois gráficos em cima e dois gráficos embaixo. O de baixo, o primeiro de baixo é em questão de exportação. O Brasil fica em quarto lugar também na exportação, isso em 1.000 toneladas, tá? E na importação, a gente não entra nesse ranking, a gente não importa carne de porco de outros países. A China, além da maior produção, o maior consumo dessa carne, ela também importa, porque o que ela produz não é suficiente para manter o mercado interno. Então, ela, além de produzir, ser a maior produtora do país, ela também importa de outros países essa carne. Inclusive, também importa carne de porco do Brasil, tá? Nós estamos em quarto lugar na exportação ou na importação, professora? Exportação. Tá vendo que tem uns quadradinhos embaixo assim? Produção, consumo, exportação e importação? O que está em branco é o que significa esses dados embaixo. Então, primeiro produção. Aí o consumo, ele está em branco ali. Aí o terceiro quadro da estatística, que está a exportação, ele está em branco. Então, a gente fica em quarto lugar em número de exportação, tá? Importação, a gente não entra nesse ranking, que a gente não importa carne de fora, carne suína de fora. A gente exporta, mas não importa. A China, além de produzir muito, consumir muito, ela também importa carne suína de outros países, porque não é suficiente para a sua população só a sua produção. E aí, falando desse cenário no Brasil, o que a gente encontra? Diferente do panorama internacional, que o quadradinho fica branco, aqui fica uma bolinha preta do assunto que a gente vai falar, tá? Aqui também são 1.000 toneladas, esse número é 1.000 toneladas anuais. Em questão de produção, os estados do sul do país são os maiores produtores dessa carne, Santa Catarina aí liderando, tá? Questão de produção em porcentagem, claro, que também vai seguir o mesmo nível de colocações da produção, isso é só em porcentagem, é do lado, Santa Catarina aí com a maior porcentagem, cerca de quase 30% da produção que existe no Brasil de carne suína
vem de Santa Catarina. Então, os estados do sul aí detêm muitos por cento dessa produção no Brasil. Embaixo, exportação, tá? Os estados que mais exportam essa carne para fora também vem dos estados do sul do país, tá? E do lado é só a exportação em porcentagem. Então, mais da metade dessa carne exportada para fora hoje é proveniente de Santa Catarina. Então, é um estado que se destaca nessa produção e essa exportação advém mais da metade de Santa Catarina. Então, eles têm esse destaque, a região sul do país, ela vem se destacando bastante em questão de produção, de criação e de exportação dessa carne. Aí são alguns tópicos para vocês entenderem. A última atualização desse tópico foi em maio de 2020, então é bem recente. Em número de matrizes alojadas, tá? Milhões de toneladas produzidas, aí como a gente é em quarto lugar, a gente está em mais de 3 milhões de toneladas exportadas. Cerca de 0,22% dessa produção acontece um aumento anual dessa produção. Apesar de ter um aumento todo ano da produção, ainda ela é pouca, tá? Nós consideramos baixa esse aumento de produção anual da carne. Esse destino, toda essa carne produzida aqui no Brasil, mais de 81, por volta de 81% aí, ela vai para o mercado interno e só 19% dessa produção vai para fora. Então, a gente exporta aí 19% só dessa carne e 81% ela fica aqui mesmo no mercado interno. Talvez se esse número, essa porcentagem do que a gente exporta aumentasse, nós passaríamos aí de quarto lugar. Mas a gente precisa manter o mercado interno abastecido. Então, a solução seria o aumento da produção dessa carne mesmo. A gente conseguir aumentar para abastecer o mercado interno e aumentar o número de exportação para outros países. E aí a gente subia desse quarto lugar para outro, para terceiro ou até pensando bem futuramente para um segundo lugar, tá? 750 mil toneladas são exportadas, esses 19% então condizem a 750 mil toneladas, 16% de aumento na exportação. Tudo isso aconteceu de 2018 para cá. Então, houve o aumento da exportação, porém não muito da produção nacional. Então, a gente começou a exportar mais 16% de 2018 até hoje. E o consumo per capita aqui no Brasil é de 15,3 quilos de carne por ano por pessoa, tá? A gente considera isso ainda baixo em comparação a países asiáticos, por exemplo, que consomem muito mais por habitante. Só um minuto, gente, que tem gente querendo... Ai, pronto. Professora, aquele lá de matrizes alojadas, como que eu não entendi? As matrizes alojadas são aquelas porcas que estão em confinamento para parir. Então, são as matrizes mesmos. São aquelas que têm capacidade de criação. Tá bom, obrigada. Grande parte desse aumento no consumo, apesar de em porcentagem ser, a gente considera baixa, 0,22%, se deve ao crescimento da população. Então, quanto maior o número de habitantes nós tivermos na Terra, esse maior consumo dessa carne cada vez vai aumentar mais, tá? E, consequentemente, a oferta deve crescer junto com a necessidade dessa população. O que se deu a isso? Aumentou muito o rebanho. Não foi só o aumento do número de animais, tá? Houve uma grande parcela desse aumento da produção, ela se deu através da evolução genética do rebanho. A gente parou de pensar que porco
seria animal de criação em chiqueiro. Porco na lama, com algumas doenças aí advindas desse sistema de manejo, porcos alimentados com lavagem. Então, essa mudança de visão, essa mudança de ideia que a gente tinha da criação de porcos foi o que também auxiliou muito no aumento da produção. Então, a evolução genética do rebanho, o produtor parou de pensar que a criação deveria ser só dessa forma arcaica e começou a pensar em colocar matriz geneticamente modificada. Então, raças aí que dessem grande produção e grande retorno para ele. A nutrição adequada dos animais, houve também essa mudança de ideia, que eu falei para vocês, porcos criados com lavagem, mudou-se essa ideia, então mudou o sistema de nutrição desses animais. Os sistemas de criação que hoje a gente conhece foram aperfeiçoados, muito aperfeiçoados. Nós conhecemos granjas aí que tem sistema de climatização para esses animais extraordinários, eles vivem até melhor que muita gente, tá? Porque esse sistema ele foi aperfeiçoado mesmo, visando o aumento da produção, tá? Aumentando aí a capacidade genética desses animais. Porque nada adianta eu ter um animal que tem um perfil genético em ótimas condições, adaptáveis, carcaça perfeita, tudo perfeito, se a gente não conduzir esse animal de forma correta, se todos os manejos não forem adequados. Então, eu não vou ter resposta genética dele favorável. Essa genética ela não vai acontecer, ela não vai ser explorada e a gente não vai ter resultado. Então, eu preciso aliar a genética, o manejo adequado para essas características se apresentarem para o produtor. Então, mudou-se a cabeça, mudou-se o pensamento de como que seriam esses porcos criados, principalmente aqui no Brasil mesmo, tá? Então, aumentou o conjunto de informações de controle, esses produtores estão bem mais técnicos, existe um controle das granjas muito grande, tá? O gerenciamento dessa produção também aumentou, foi o que eu falei, esses produtores se tornaram muito mais técnicos, eles saíram para estudar, eles têm funcionários que são especialistas na área, então eles abriram a cabeça e esse sistema ele foi evoluindo com o passar do tempo. E por isso se deu esse aumento de produção, tá? Contudo, apesar de todos esses fatores que eu falei para vocês, que nós mudamos o sistema de produção de porcos aqui no Brasil, mudamos a cabeça do produtor, mudamos o manejo, como a gente lida com esses animais. Com tudo isso, o aumento da produção e do consumo é baixo. A gente considera baixo. E aí entra alguns entraves, digamos que individuais de cada um, mas que em conjunto se torna um entrave muito grande para essa produção. E esse entrave se dá principalmente a fatores como o marketing negativo a essa carne, principalmente relacionada à questão de colesterol alto, tá? Muita gente não consome essa carne hoje por pensar, é carne que produz banha. Aí a gente volta lá naqueles sistemas de manejo arcaicos que a gente acreditava que seria só dessa forma. Porcos criados para produção de banha e o pouco que se aproveita de carne são carnes extremamente gordas. Então, o marketing negativo dessa carne no Brasil ainda é muito grande e por isso o consumo ele não cresce conforme vem crescendo e evoluindo esse manejo, tá? Só que nesse ponto, apesar desse marketing negativo, de muita gordura, muito colesterol, hoje nós temos carnes de suíno extremamente magras. Carnes magras mesmo, que vêm de abates tecnificados, de granjas tecnificadas, claro. E aí a gente vem de raças que produzem essa carne magra. Então, é um marketing negativo errôneo. Não é porque é carne de porco que é uma carne extremamente gorda. Nós temos cortes aí obtidos que podem ser magros e diminuindo essa questão aí do colesterol super alto da gordura, tá?
essa percepção de que os suínos eles são criados em lugares insalubres e alimentados com sobra de alimento, foi o que eu falei para vocês. Então vinha essa ideia de que porco criado em chiqueiro e alimentado com lavagem, isso ainda acontece, apesar de vir mudando e evoluindo essa ideia, a gente ainda pensa em porco criado desta forma e não acontece tanto mais como antigamente. Claro que isso é para manter a subsistência familiar. Então, esses porcos criados dessa forma, a gente encontra lá na chácara do avô, lá na fazendinha do tio. Isso acontece, claro que ainda acontece, mas não são esses porcos que vão para mercado. Não vai para mercado interno e mercado externo. Não são esses tipos de animais. Então, hoje a gente vem com uma evolução genética muito grande que esses animais são criados e manejados de forma muito evoluída. Não existe mais esse chiqueiro com lama e essa produção com restos e sobras de alimento aí que seriam as lavagens. E aí a gente começa a entrar nessa parte de classificação das raças. Basicamente, todas as raças que a gente vai ver, ela vem de 3 raças principais, tá? A primeira dela são as raças célticas. Eu esqueci só de colocar o número 1 aí na frente desse quadrinho cinza de vocês, mas a primeira raça aí que a gente vai ver são as raças célticas, originadas a Professora, partir. Oi? aqui no meu... Não tá passando os slides. Em qual que você tá? Eu tô numa imagem que tem 6 porcos assim alinhados. Deixa eu ver. Aqui tá para mim assumir o controle e eu mesmo passar os slides. Uai, peraí. Agora, eu coloquei já na imagem. Tudo certo com os demais, gente? Tá tudo bem? Os slides tá passando? Aqui tá. Aqui também. Para mim É também. só o meu que tá para eu assumir o controle. Acho que esse negócio de assumir controle tá para todo mundo. Eu acho que ele aparece para todo mundo. Não, bom, a primeira aula que eu vejo aqui para mim aparecendo. Ele tá lá embaixo, naqueles ícones de. Ele fica embaixo de onde tá a câmerazinha, o áudio, sabe, para eu gravar. Ele fica em cima, quer dizer. Tá ali para eu assumir o controle. E se eu não passar os slides, eu nem sabia que estava passando os slides. Peraí, só um minutinho que eu vou tentar compartilhar a minha tela. E eu acho que aí eu consigo manejar o mouse e vocês verem do que eu tô falando na hora. Os professores fazem isso. Deixa eu compartilhar, peraí. É que nem sempre dá certo, tá? Tem dia ele é bem sentimental, assim. Tem dia que ele não vai mesmo. Ontem nós tivemos problemas na transmissão da live de. Na live do noturno. Que o mesmo link, ele entrou psicologia, entrou todo mundo junto. Aí deu o maior PT lá no negócio. E agora? Agora sim. Vocês estão vendo o mouse? Sim, agora sumiu para mim também, assumiu o controle. E aí vocês não conseguem me ver, né? Dessa forma. Não, a gente vê mais no cantinho pequeno. Ah, tá. É que aí eu não vejo nada. Nem me vejo, nem vejo vocês também. Fica só um preto assim do lado. Não vê ninguém, Não, não. mas você tá aparecendo para nós, bem no cantinho. Beleza. Vamos lá. Isso. Apareceu 6 porcos aí. Sim, 6 imagens. sim. Tá. Então,
a primeira raça aí, que advém todas essas raças que a gente vai ver, e isso não é regra, tá? Não é porque eu tenho um animal internacional que veio para o Brasil, que advém de raça céltica, que ele vai ter todas as suas características formadas de raça céltica. Ele pode ter as orelhas da raça céltica, o focinho mais das ibéricas, então isso não é regra. E a partir do que veio se cruzando esses animais com ao longo dos anos, e essas características ficaram mais atenuadas ou não, ou elas ficaram bem mais sensíveis de se ver e a gente não consegue perceber assim a olho nu. Por que que é importante vocês saberem essas três características, essas três raças principais, essas três raças mães, né? Que vem dessas raças que a gente conhece hoje. Porque lá, quando a gente for trabalhar sobre essas raças, vai estar características delas. Orelhas do tipo ibérica, fronte do tipo céltica. Então, é por isso que a gente vai tratá-las aqui. Mas não que vocês precisem decorar de fato o que está escrito nelas, tá? Então, as raças célticas é a primeira. Elas advêm aí, originadas a partir do javali europeu, tá? Ela tem maior tendência à produção de carnes. Isso é uma característica que vocês podem começar a assimilar. Então, essas raças célticas, elas têm a tendência à produção de carne, tá? Com perfil concavilíneo, tá? Ela é côncava aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse? Concavilíneo. As orelhas são longas. Deixa eu passar porque ele tem um círculo. Aí, a figura 1B, tá? 1B. As orelhas, elas são longas, bem longas. São grosseiras, isso eu quero dizer que elas são mais grossas mesmo que as dos outros porcos. E elas são caídas, tá? E a fronte desse animal é larga e chata. Aqui, a figura C12C, tá? Fronte larga e chata. A segunda raça são as raças asiáticas, e também vocês vão ver que é uma característica muito marcante nessas raças, é o focinho, tá? Elas são originadas a partir do javali asiático. Ela tem um perfil ultra concavilíneo, ou o ângulo que ela forma aqui bem aparente desse focinho, tá? Então, isso é um ultra concavilíneo. As orelhas são curtas, são bem menores e bem mais eretas, tem bem mais em pé. A fronte desses animais é plana e larga, tá? Aqui. Orelhinha em pé, pequenininha, e esse focinho, vocês sabem que são raças asiáticas, principalmente por causa desse focinho, que ele forma um ângulo aí bem característico e bem achatadinho. Então, quando vocês verem esse perfil de animal, vocês já imaginem que vem de raças asiáticas. É a principal forma de diferenciar, tá? E as raças ibéricas, que elas são originadas a partir dos sul mediterrâneos aí, com perfil subcôncavo, tá? Que ele fica aí entre o retilíneo e o concavilíneo, então não tem uma imagem desse subcôncavo, fica entre esses dois, o A e o B, esse perfil subcôncavo, e as orelhas são médias e horizontais, e a fronte ela é mais estreita, então tem o pescoço aí, a fronte desse animal, ele é bem mais estreito. As orelhas são menores, tá? Ela não vai ter aquelas orelhas grandes das raças célticas ali, bem grandes e para baixo. Ela vai ter um pouco menor, mesmo assim, ela fica para baixo, caídas, tá? E aí a gente já entra nas raças. Vamos primeiro falar das raças nacionais. São esses porcos que a gente vê habitualmente, tá? São criados para subsistência familiar mesmo, para produção caseira. Esses animais são bem
característicos aqui do Brasil, e todo mundo já deve ter visto, criado, conhecido. Todo mundo conhece principalmente esse porco da imagem, que é o piau. Geralmente, esses animais nacionais, tá? Geralmente, ele apresenta baixa produtividade. Isso a gente está falando de carne, tá? E eles são mais indicados para produção de banha mesmo. Devido a essa maior tendência que eles têm da disposição de gorduras. Então, eles são indicados para suinocultura extensiva ou a subfamiliar, em virtude dessa grande rusticidade. Então, são animais rústicos, têm a capacidade de armazenamento de banha, de gordura, de óleo aí muito grande e pouca produção de carne. Este animal não seria interessante para a gente criar em larga escala para a produção de carne, para exportação de carne, ele não tem as características necessárias para isso. Então, ele é criado principalmente na chácara, na fazenda, para consumo próprio, porque claro que ele vai ter carne, mas é uma carne mais gordurosa, é uma carne com menor disposição, claro, e ela tem uma quantidade de gordura, de banha muito grande. Essa primeira raça que a gente está falando aí, tá cortando a ligação? A voz? Tá um pouco aqui, tá um pouco, tá dando para entender. Aqui pra mim não tá cortando, só que a senhora tá falando muito rápido. Tá, vou Eu não tô falar mais conseguindo devagar. acompanhar, anotando. Tá. A primeira raça aí que a gente vai falar é a raça Piau, tá? Essa raça, ela vem de uma pelagem que o fundo é branco, vocês podem notar pela imagem, ela tem esse fundo branco ou creme, tá? Mais um branco mais encardido, digamos, e ela tem umas manchas pretas redondas ou irregulares. Claro que isso não é regra, que eles vão ter essas manchas bem redondinhas. Elas podem ter essas manchas irregulares aí, e a gente chama essa pelagem de oveira, tá? E as orelhas são do tipo ibéricas. E aí, quando vocês forem estudar, a hora que aparecer, as orelhas são do tipo ibéricas, voltem os slides e olhem as orelhas. E assimilem com a imagem. Porque é só dessa forma que vocês vão conseguir pegar mesmo. Bom, isso é ibérica, isso é céltica, isso é asiática. E é só assim que vai conseguir pegar. Ninguém consegue decorar essas características com muita facilidade. Então, na hora que vier, o piau, bom, ele tem orelha tipo ibérica. Volta lá no slide do tipo ibérica. Bom, o tipo ibérica é a B aqui. Então, essa orelhinha média, mais caidinha, mais horizontal. E é assim que a gente vai praticando essas características, porque senão a gente não consegue decorar mesmo, tá? Questão de produção de leitegada. Então, leitegada que a gente fala é um conjunto de leitões advindo da mesma aparição da mesma porca. Então, cada vez que essa porca parir, esse conjunto de leitões a gente chama de leitegada. Então, essa leitegada aí varia de 7 a 8 animais por porca, por criação, tá? Por vez. São relativamente precoces, então ele atinge aí cerca dos seus 80 quilos, mais ou menos, de peso vivo, tá? A gente não tá falando de peso morto, peso vivo, aos 9 meses de idade. Então, para as raças nacionais, a gente considera isso um animal precoce. Então, ele vai chegar no seu objetivo de peso mais rápido, tá? Ela apresenta uma boa produção de gordura e carne para subsistência, é claro, podendo ser considerada uma raça de dupla aptidão. É considerada dupla aptidão, pessoal, só que para produção em larga escala, para mercado consumidor externo e interno também, não serve. Serve para a gente criar lá no sítio e ter óleo, ter banha e ter carne também para assar, para fazer no dia a dia. Mas para produção em larga escala de carne, ele não serve, tá?
ela é apontada como a mais importante raça nacional, sendo a preferida pelos criadores que optam por raças nativas. Foi o que eu falei para vocês. Todo mundo já deve ter visto esse porco em algum lugar. Ele é muito comum e quando ele não é puro, é o cruzamento dele com outros animais que a gente vê aí no sítio, na fazenda, para subsistência mesmo. Ele é muito comum e porque ele é muito rústico e ele apresenta essa dupla aptidão. O criador, o produtor, ele vai optar por esse animal porque ele me dá carne para alimentação, ele me dá gordura, ele me dá banha e ele é rústico, ele vai se adaptar nos locais, ele vai se adaptar à temperatura, ele vai se adaptar à quantidade de umidade, ele vai se adaptando. E por isso ele é um dos preferidos dos produtores aqui do Brasil. E aí nós temos o caruncho nacional também. São animais de porte pequeno, bem diferente do piau, que é um pouco maior. Esses animais aqui, eles são pequenos e bem redondinhos, tá? Roliços, a gente chama assim. Eles têm as orelhas do tipo asiática, pequenas, tá? Grande produtor de gordura. E aí a gente tem menos carne, mais gordura. E eles são tardios, tá? Diferente do piau, que é precoce, com 9 meses, esses animais aqui, eles são mais tardios. Então, ele vai chegar no seu objetivo de peso mais tarde, demora-se mais para a gente chegar nesse objetivo. E a leitegada dele é baixa em comparação ao piau, que vai aí até 8 leitões, nesse caso aqui vai até 6, tá? O caruncho, ele tem baixa produção de animais. A característica dele é bem essa que vocês estão vendo, ou ele vem para um avermelhado, ou um branco aí com essas manchas mais escuras, tá? Esse focinho bem característico do tipo asiático também, mas com o ângulo bem mais apresentável aí. E as orelhas também são do tipo asiáticas, em pés, com um tamanho mais reduzidos. Esse animal, o Nilo, tem uma característica bem diferente desses outros que eu conversei com vocês. Ele não apresenta pelagem, tá? Quando existem alguns pelos, são bem individuais e espaçados, são longos e bem grossos, então ele não apresenta pelagem. Ele é um animal que apresenta, a gente chama de cabelos bem desuniformes, tá? Mas ele não tem essa pelagem. Eles são de coloração preta, sempre. Geralmente, a gente chama esses cabelos aí de cerdas, bem ralas, não tem pelos, tá? As orelhas são do tipo ibérica e eles apresentam um porte médio de tamanho. Esses animais, ele apresentam uma má conformação corporal, então o corpo dele é mal colocado, digamos, e apresenta pouca massa magra. Esse animal, então, ele apresenta produção de banha, produção de gordura, de óleo e massa magra, a carne é gorda, tá? Então, massa magra ele quase não apresenta. Se o objetivo da produção é carne magra, esse animal não serve. Então, não serve para carne tipo exportação ou importação de mercado. Ele serve para subsistência familiar, para criação do sítio mesmo, porque ele vai te dar carne gorda, mas vai dar carne, e a banha e a gordura, tá? São animais extremamente rústicos, apresentam gordura na carcaça, são rústicos, extremamente adaptáveis a clima, a manejo, eles são bem fáceis de lidar, de manejar, tá? E a produção por leitegada pode chegar aí até 8 leitões. Esse animal, gente, tem uma característica bem diferente e marcante dos outros nacionais que eu falei para vocês. O porco canastra, hoje, é bem difícil a gente ver ele atualmente, tá? Por isso essa foto, a primeira foto aí, ela tá em preto e branco, porque ele teve um boom, assim, nos anos 70, 60, que ele foi muito criado. Mas agora a gente quase não vê esses animais. Ele tem essas pelancas, tá? Ele apresenta essa barbela embaixo, muito característica. Essa pele excessiva também é bem diferente.
Ele é um animal do tipo médio, a pelagem é escura, não vindo a ser preta, mas é uma pelagem escura, tá? As orelhas são do tipo ibéricas, com a cabeça bem pequena, o pescoço curto e largo. Tem uma má conformação corporal também. A distribuição corporal, a distribuição de carne desses animais é ruim, tá? Então, por isso que a gente fala que ele tem uma má conformação corporal. E também não tem, quase não apresenta em massa magra, tá? São rústicos, muito rústicos, e de boa capacidade de produzir leitão. Então, a leitegada desses animais chega até 10 leitões, tá? Por leitegada. Então, desses nacionais, ele é que tem a maior capacidade de produção de leitões, tá? Bom produtor de toicinho e banha. Isso é automático. Quando se fala antes que não tem massa magra, que apresenta pouca massa magra, é automático a gente pensar que são produtores de toicinho e de banha. Então, quando o animal falar que ele apresenta boa conformidade corporal, quantidade de massa magra muito boa, então a gente já imagina que venha pouca banha e pouca gordura, tá? Uma característica bem clara. Se eu tenho má conformação corporal, eu vou ter pouca massa magra, muito toicinho, muita banha. Se eu tenho boa conformação corporal e massa magra, eu não tenho toicinho e banha. Alguma dúvida aqui dos nacionais? Tudo certo? Estão me escutando certo? Sim, professora, tudo certo. E até agora nenhuma dúvida. Tá, tô falando mais devagar? Tá dando para acompanhar. Beleza. E aí a gente vai partir para as raças estrangeiras. Essas raças são o do nosso interesse para o curso de vocês, da veterinária, da agronomia também, porque a gente tem aí responsáveis técnicos por granjas também, agrônomos. Essas raças é que importam para a gente, tá? E vocês vão ver por que elas são tão diferentes assim para produção, principalmente em larga escala. Esses animais estrangeiros, são animais que eles já vêm de um intenso melhoramento genético. Então, com o passar desses anos todos, eles foram melhorados geneticamente para aumentar o número de leitegada, para aumentar a capacidade, a boa conformação temporal, boa capacidade de massa magra, aproveitamento de carcaça. Então, com o passar dos anos, adaptabilidade climática. Então, são animais que vieram melhorados, foram trabalhados para melhorar características que não eram desejáveis. Então, por isso, são animais mais indicados para criação, mais indicados não, são animais para criação em larga escala, para produção em larga escala, tá? Eles são especialistas em produção de carne e são altamente adaptados a sistemas intensivos. Espera aí que saiu meu. O que vem a ser? Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa de sistema extensivo e intensivo. Então, esses sistemas intensivos de criação, isso não só para os porcos, tá? Para bovinos, para outros tipos também. São sistemas que esses animais vivem em confinamento e são alimentados ao coxo. Ou seja, eles têm horários corretos, quantidades corretas de alimentação, de rações aí com alto valor de proteína, e esses animais extensivos são esses criados em chiqueiros, tratados com lavagens, criados soltos no terreno, ou próprio fechado no chiqueiro, mas com aquelas condições que todos conhecem. E sistema intensivo é aquele que tem a intensidade na criação. Então, são animais que apresentam essas granjas apresentam climatização adequada,
baias adequadas para esses animais, tudo separados, esse é engorda, esse é reprodução, esse é maternidade, então é tudo muito intenso para a criação desses animais. Então, eles apresentam altos índices de produtividade e bom retorno econômico. Então, se a gente tem genética boa e aí a gente coloca esses animais em sistemas de criação excelentes, a gente consegue ver o perfil genético dele aflorar. A gente consegue fazer com que esse animal coloque e mostre para o produtor toda a sua capacidade genética. Então, nada adianta eu ter animais geneticamente modificados, com uma genética extraordinária, se eu não dou condições adequadas de viver, de alimentação desses animais, para que eles possam produzir essa capacidade genética, mostrar do que é capaz, tá? A primeira raça é o Landrace, muito comum aqui no Brasil para criação intensiva. São porcos comumente vistos nas granjas, tá? A não ser por um pequeno detalhe que hoje o produtor vem mudando essa raça aí um pouco. Ela é um animal de origem dinamarquesa. São animais de grande porte, são animais grandes, tá? A pelagem é branca, as orelhas são caídas, do tipo célticas, um perfil bem retilíneo ou subcôncavo. Na primeira figura aí do lado esquerdo, a figura mais para o lado esquerdo, vocês não conseguem reparar, ver o focinho subcôncavo. Na outra imagem, vocês conseguem ver já esse perfil, esse focinho subcôncavo. Então, com aquele ângulo bem definido, tá? E essa é uma das principais características que vocês vão diferir da próxima raça que a gente vai falar. Então, esse perfil, esse focinho bem subcôncavo, bem característico. Tem uma conformação corporal ótima, ótimo produtor de carne magra. Então, é automático. Se eu tenho boa conformação corporal, eu tenho massa magra. E isso é o que a gente precisa. Animais que apresentem produção de carne magra para o mercado interno e para o mercado externo. Então, produção em larga escala. Eles atingem aí até 100 quilos aos 6, 7 meses de idade. Então, são considerados animais precoces, bem rápidos de chegar no seu objetivo de peso, tá? Só que é uma raça extremamente exigente, pensando em manejo. Por quê? Esses animais, eles apresentam problemas aí no casco, tá? São defeitos de aprumos, defeitos no casco em si, que vai acondicionar esses animais a problemas de locomoção, de ficar em pé, de aprumos, e ele tem problema também com a fotossensibilização. Por quê? A pelagem dele é muito clara. Ele não tem proteção para radiação solar. Então, eles expostos a temperaturas muito altas, com quantidade de luz exagerada ou que não sejam apropriadas, esses animais vão sofrer, tá? Vão se encontrar enfermos e não vão produzir o que era esperado deles. Então, esses animais devem ser criados em sistemas intensivos e já preparados para esses problemas que ele pode ter. Então, aí os problemas no casco, os defeitos de aprumo para ficar em pé, aí problemas ósseos, e a fotossensibilização. Então, a luminosidade solar, a quantidade de radiação, temperatura, isso deve ser bem cuidado nessa raça Landrace, tá? E as fêmeas, muito diferente dos nossos porquinhos aqui do Brasil, elas chegam a produzir por leitegada 20 leitãozinhos. Então, isso também vem do melhoramento genético. Nós aumentamos a produção desses animais para que cada fêmea parisse a maior quantidade de leitões possíveis, para que aumente a produção. E tem uma boa habilidade materna, tá? E elas são muito utilizadas para cruzamentos, porque ela tem essa capacidade de produção de leitões, ela tem uma boa habilidade materna, ou seja, ela
tem capacidade para criar esses leitões, a quantidade de leite suficiente, e por isso elas são muito utilizadas para cruzamentos. E aí a gente passa para Largue White. Parece muito com o Landrace, tá? Mas as orelhas são diferentes, o focinho é um pouco diferente também. Essa, a Largue White, ela vem de uma variedade do porco Yorkshire. Então, quando vocês verem esse nome, Largue White, é a mesma coisa de Yorkshire, tá? Só que é uma variedade da raça, que vem da Inglaterra. Então, ela tem essa pelagem branca, bem clara, tá? As orelhas são do tipo asiáticas médias, o pescoço curto e não apresenta a papada ali, tá? O perfil é côncavo, diferente do outro animal que é subcôncavo. A fronte é larga e o corpo, o lombo, é bem comprido, bem maior do que o Landrace. Por que o produtor então está preferindo mais essa Existem dois motivos para começarem começarem não, mas vai ser bem dividido agora a produção entre o Landrace e o Yorkshire, tá? O Largue White. Devido aos problemas sanitários que a raça anterior tem. Então, aqueles problemas no casco, problema de apuros, aqui a gente não vai ver, tá? O Yorkshire, ele tem menos problemas de aprumos, menos problemas nos cascos, então, são animais aí que vai onerar menos o produtor em sanidade, tá? Ele vem sofrendo também problemas de fotossensibilização por causa dessa pelagem muito clara, então, a gente tem que ter em mente que esses animais claros precisam de um manejo, de um local, uma granja protegida de radiação solar, climatizadas, para poderem exercer toda a sua capacidade genética. Então, a gente precisa de sistemas intensivos para eles. São animais extremamente precoces, mais precoces que o Landrace, chegando aí até 120 quilos em 6, 7 meses. Então, ele é mais precoce. E uma ótima produção de carne, até mais do que a raça anterior, tá? A capacidade materna, não tá aqui, mas a capacidade materna e a leitegada é muito semelhante ao Landrace, então é boa capacidade materna, número de leitões bem elevados, aí chegando a 20, tá? Nessa parte eles são bem semelhantes. A terceira raça, que aí difere um pouco desses dois que nós estamos acostumados a ver nas granjas, mas que existe também e aqui no Brasil, é o Duroc, tá? Ele vem dos Estados Unidos, ele é bem rústico, animal a rusticidez dele é bem maior do que os dois anteriores. Ele é precoce, tem boa adaptação climática no Brasil todo, tá? Então ele se adapta a climas mais amenos, como da região sul, como as mais quentes, como da região nordeste, norte, alta umidade, como a região norte, centro-oeste. Então eles se adaptam a diferentes condições climáticas aqui do país. Diferente dos outros dois, ele tem uma coloração vermelho cereja, que é esse marronzinho. Então, toda vez que falar de Duroc, ele não é marrom, tá? Ele é vermelho cereja. Essa é a pelagem dele. Ele tem uma fronte aí larga. Tem uma fronte bem larga, tá? As orelhas são do tipo ibéricas. Um perfil retilíneo ou subcôncavo. Aqui nessa imagem de baixo a gente consegue ver mais o subcôncavo, nesse outro ele é mais retilíneo, e isso entra naquela parte que eu falei para vocês que aquilo não é regra, as características não é regra em si, porque com os cruzamentos, no passar dos anos, essas características matriz, digamos, elas foram se perdendo ao longo dos anos, então nem sempre esses animais vão apresentar essas características da raça materna, da raça mãe, muito claras. Então, ele pode apresentar ou o subcôncavo ou um retilíneo. O dorso e o lombo, bastante musculoso. O pernil desses animais é bem comprido e bastante largo, tá?
ótima produção de carne, e aí ele tem um diferencial. É uma carne marmorizada. Ele tem uma carne com a gordura, a musculatura entremeada com a gordura. Ou seja, ele é uma carne marmorizada e por isso vem se tornando tão popular e caindo no gosto do brasileiro por causa dessa característica. Essa carne marmorizada, ela apresenta uma maior suculência e também é um pouco mais onerosa do que a carne comum. Isso não só para suínos, tá? Isso vem para o bovino também. Então, essas carnes marmorizadas, que são essas gorduras entremeadas, a musculatura bem claras, como se fosse um mosaico mesmo, elas são bem mais onerosas. E esses animais são menos utilizados em granja, tá? Para produção, eles são mais utilizados para programas de melhoramento genético, por causa dessas características muito claras. Principalmente os machos, porque as fêmeas não têm essa capacidade de 20 leitões, talvez, por vez, não tem essa grande capacidade. Os machos são mais utilizados para programa de melhoramento, para inseminação, por exemplo, e para programa de melhoramento, por causa dessas características todas de rusticidez, de carne marmorizada, dessa pelagem escura que também facilita muito o manejo por causa da fotossensibilização que as outras duas raças têm, esse animal já não tem, né? E essa adaptabilidade a todos os climas do Brasil. Então, são bem adaptáveis. Aí foi o que eu falei para vocês, mas a gente vai repetir. Caso o manejo desse animal ele não seja adequado, não seja o correto, a raça ela pode ser considerada uma das mais recomendadas para os criadores menos experientes. Por quê? Porque ele não vai exigir tanto desse produtor devido à sua rusticidade. Então, produtores que querem começar agora, que não têm experiência de mercado, não têm experiência de manejo, essa é a raça mais indicada, porque ele vai se adaptar muito fácil ao que o produtor oferecer para ele. Então, ele é bem rústico. Então, essa é a raça recomendada para começo, para o produtor que não tem experiência e quer começar uma produção em escala maior. Então, o Duroc é o mais recomendado. Porém, como eu tinha comentado com vocês, essas fêmeas, elas apresentam baixa prolificidade. Então, a quantidade de leitões por cria é bem mais baixa. Produzem pouco leite, apresentam problemas no parto, não possuem boas habilidades maternas, o que vem acarretando aí um melhoramento genético com um macho, tá? Questões de inseminação ou cruzamentos com um macho, porque as características das fêmeas não é muito bem quista, não é muito bem vista. Se ela não tem capacidade de produzir leitões em grande escala, ela não consegue criar os poucos que ela pare. Então, ela apresenta pouca quantidade de leite e tem problema no parto, deixando aí tudo mais oneroso para o produtor. E não tem essa habilidade materna, então essas fêmeas, elas não são muito aconselhadas, porque eu preciso de número de leitões para aumentar minha produção. Então, por isso, os machos, eles vêm sendo muito utilizados em programas de melhoramento, em outras porcas de outras raças, tá? E aí a gente passa para o Pietran, tá? Essa raça, bem diferente das outras, bem característica, ela tem essa pelagem totalmente diferente dos animais de exportação para animais de produção de carne, bem diferente dos outros que a gente falou. Então, ela vem originária da Bélgica, tá? Ela tem uma pelagem de fundo branco com essas manchas mais escuras, pretas ou acinzentadas, tá? As orelhas são médias, do tipo asiática, ou seja, bem em pezinha, não são pequenininhas como eu já tinha comentado com vocês. Essas características foram se perdendo com os cruzamentos e o passar dos anos, mas é do tipo asiática porque elas são em pés. Não são pequenininhas, são médias, mas são em pés, tá? O perfil é côncavo ou subcôncavo, tá?
perfil aqui. Possuem grande quantidade de carne, tanto nos quartos traseiros quanto nos dianteiros. Essa raça, a gente fala que ela tem 4 pernis, porque não consideramos só o traseiro como pernil, tá? Por essa quantidade de carne que ela apresenta, essa boa musculatura, essa boa conformidade corporal que ela tem, nós consideramos os dianteiros também como pernis. Então, 4 pernis. Pietran, principal característica, boa produção de carne, 4 pernis, tá? Sendo muito utilizada para o programa de melhoramento genético. Então, essa característica dessa conformidade corporal, a gente... Peraí, só um pouquinho, gente, que tem alguém querendo entrar aqui, eu vou ter que aumentar o... Voltou? Voltou? Então, essa característica dele de apresentar esses 4 pernis, essa boa quantidade de carne, de produção de carne, ela vem sendo muito bem vista pelos programas de melhoramento genético e para o cruzamento também. Então, todo mundo quer um pouco dessa característica nos outros animais. E por isso esses animais dessa raça, o do Pietran, está sendo muito utilizada, tá? Esses animais mais antigos, antes desses melhoramentos todos chegarem, eles apresentavam problemas respiratórios, tá? Aqui no Brasil. E a morte súbita. Então, esses animais morriam, de repente, uma morte súbita, e também apresentavam problemas respiratórios. Só que, com o passar do tempo, quando a gente começou a perceber, os produtores começaram a perceber que esses animais morriam e sofriam desse problema respiratório por causa do clima quente do país, tá? Começaram a pensar em alojamentos, em localidades mais modernas. Então, o sistema intensivo para a criação desses animais é muito mais oneroso, muito mais caro e muito mais específico do que esses outros animais de corte que a gente vinha falando. Então, o Pietran, ele precisa de um manejo mais adequado. Então, esses climas, os climatizadores, aquele ventilador com umidade, para baixar a temperatura desses animais, abaixar a temperatura do local, é muito indicada para essa raça. Então, eles não podem sofrer com o calor, porque eles começam a ter uma respiração ruim e apresentam essa morte súbita. Então, toda vez que pensarem, falarem Pietran, lembrem 4 pernis, tá? Boa quantidade de carne e problemas com locais quentes. Pode ser criado em locais mais quentes, professora? Pode. Desde que o sistema intensivo, esses locais que eles forem alojados, tenham climatizadores, para manter a temperatura desses animais baixa, tá? Então, pode ser criado, claro, lá no Nordeste, desde que os estabelecimentos deles sejam modernos, com muito cuidado na temperatura, tá? Outra raça aí para criação em granja estrangeira para produção de carne em larga escala é o Wessex. Esse animal a gente vê em menor escala, tá? Para produção de carne para importação e exportação. É uma raça que veio da Inglaterra. O corpo dele é preto, porém ele tem uma faixa aí que vem dos membros anteriores, de cima do lombo aqui até a pata. Então, ele tem essa faixa branca muito característica. Então, o Wessex é o que tem a faixa. Lembrem disso. As orelhas são do tipo céltica, tá? A fronte, ela é ligeiramente côncava. Acho que nenhuma dessas fotos favoreceu para vocês perceberem a fronte desse animal, que é
côncava ligeiramente, não apresenta papada, o corpo é bem longo, largo e bastante espesso. Ele tem uma musculatura bem desenvolvida, tá? É um animal que não tem porte muito grande, é um animal médio. As fêmeas têm uma produção de leitegada muito boa, tá? A capacidade de produzir leitão é alta, bem alta nesses animais. E tem uma habilidade materna considerável, são boas mães, são recomendadas também para programas de melhoramento genético, por essa capacidade materna, essa capacidade de produção de leitões, do número, e essa capacidade materna de manter esses leitões vivos até a idade de ir para alimentação sólida, tá? Essa foto eu coloquei para vocês conseguirem enxergar as diferenças, principalmente entre esses dois últimos, o Landrace e o Yorkshire, que é a Largue White. Nessa foto a gente consegue ver, lá dos slides a gente não conseguia ver muita diferença, né? Nas fotos a pelagem era igual, a orelha muito parecida, os focinhos também. Nessa foto a gente consegue notar a diferença bem clara entre um e outro. As orelhas do Landrace bem maiores, tá? Horizontais, mais caídas. A do Yorkshire são orelhas em pés, medianas. O focinho do Yorkshire, ele é mais apresentável do que o Landrace, e a coloração do Yorkshire é mais para branca do que para esse rosado do Landrace. O porte é bem semelhante, tá? O dorso aqui também é diferente, um é mais redondo, o outro é mais plano, e aí a gente consegue notar as diferenças. O Hampshire é muito parecido com o Wessex, por essa faixa aqui, tá? E o Duroc é esse último, que é o vermelho cereja, a pelagem vermelha cereja que a gente chama. São os 4 aí para vocês diferenciarem, conseguirem diferenciar mais claro um do outro. E esses 2 da frente são os principais para produção em larga escala, em sistema intensivo, tá? Professora, Oi, aqui na nossa região, o mais comum é o Landrace? não entendi. Aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul, o mais comum é o Landrace? Eu acho que ela tá bem empatada hoje com o Largue White. Eu não sei como é que tá aqui, mas acho que ali na região de Rio Brilhante, o Yorkshire tem um pouquinho de produção maior, viu? Não sei como é que tá esses índices de um e de outro, porque eles têm as características muito semelhantes. Se for manejado de forma correta, aqueles problemas de casco e de prumo do Landrace, elas não vão se apresentar. Então, em conformidade genética, em capacidade genética, eles são muito semelhantes. Só que o Landrace tem esses problemas de casco e de aprumo mesmo, e ambos têm problema com a fotossensibilização. Então, eu acho que está bem empatado aí um do outro, tá? Tá bom, obrigada. Professora, Oi. o Duroc e o Pietran, eles são mais utilizados para melhoramento genético, né? Isso. Porém, eles também são usados para produção de carne em boa escala? São sim. É que a gente não é comum a gente ver na nossa região, mas eles também são utilizados para a produção de carne. Principalmente o Duroc, por causa dessa carne marmorizada, tá? Ela é uma carne mais cara. Então, por isso que a gente não vê ela com facilidade em mercado, por exemplo. É uma carne mais específica, mais especializada, mas também são criadas. O porquê que a gente não vê tanto? Porque as fêmeas, elas não são boas mães. Então, a produção é muito baixa desses leitões. Então, as fêmeas, elas também são uma produção de carne ou utilizam elas mais para produzir novos animais? Mas a maior quantidade é para produzir novos animais em cruzamento.
tá? Eles querem as características do pai e uma boa maternidade da mãe. Então, para cruzamento, são mais utilizados que para produção de carne em si, porque a gente não conseguiria manter uma granja muito grande com animais puros, duroques puros, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Esse último, professor, o Essex aí, ele é encontrado com menor escala para produção de carne, só que não é utilizado para melhoramento? Então, para melhoramento, a gente não vem citando ele para melhoramento. Ele é mais utilizado para produção de carne, tá? Para produção em larga escala. Porque além dessa capacidade que ele tem de produzir carne, as leitoas são boas mães. Elas têm boa capacidade materna, apresentam boa leitegada. Então, eles não têm esse empecilho. Acontece de ser criados em granjas para larga escala, para produção de carne, sim. É que nós não estamos acostumados a ver ele aqui na nossa região, tá? Nós estamos acostumados a ver aqueles leitões de coloração mais clara, mas são criados para produção de carne. Ah, então ele é em maior escala, né, para produção de carne. Eu entendi que ele era para menor. Não, ele é em larga escala para produção de carne, só que não é comum na nossa região. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá? Eles não são comuns na nossa região. A gente não vê nas granjas aqui. Pelo menos eu não conheço nenhuma granja aqui que tenha o Vessex para produção, tá? Só o Large White e o Landrace, sim. Tá bom, obrigada. E aqui estão 3 raças a mais, que são raças estrangeiras, que acontecem no Brasil em menor escala, mas acontece, que eu vou só citar algumas características e mostrar para vocês quem são, porque esse é o trabalho de vocês, tá? De hoje. Diversas outras raças de origem estrangeira pode ser encontrada aqui, como o primeiro da foto, o Berkshire, que é uma raça inglesa. Não é a foto que tá encurtada, não, gente. Ele é curtinho mesmo, tá? O Berkshire é uma raça inglesa, apresenta muita rusticidade, tem uma boa adaptação à criação semi-intensiva, ou seja, aqueles porcos que não vão não vão ficar alojados o tempo todo numa situação intensiva, e também não vão ser criadas naquelas condições de subsistência. Então, a gente fala aí numa semi-intensiva. Eles, em algum ponto da vida, vão ser criados com mais liberdades, tá? Não vão ser criados somente em baias, como no intensivo. O segundo animal, o do meio aí, é o Poland de China. O Poland de China, apesar do nome, é uma raça americana, tá? Poland de China não é chinês, é americano. Ele inicialmente ele foi criado para produção de banha, porém, com o passar do tempo, viu que a produção de carne dele também era favorável. Essa carne não apresentava muita gordura, mas também não era extremamente magra. Mas do começo, com a evolução, ele deixou de ser um animal propriamente para gordura, tá? E o Mechan, que ele tem uma excelente capacidade de cria, de produzir esses leitões, tá? Até 20 leitões por leitegada. E eles são muito característicos, pessoal. O Mechan é uma raça asiática que tem esse focinho extremamente subcôncavo. A gente consegue ver o ângulo de forma muito clara e apresentam essas peles sobressalentes, as orelhas extremamente grandes e caídas. São animais baixos e aí dá a impressão que a barriga sempre chega mais próximo ao chão, porque são animais côncavos aí, com uma conformidade corporal
boa, tá? Para produção de carne, para produção de gordura também. Só que a gente não vê ele em larga escala para produção de carne, mas acontece no Brasil. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, porque é o trabalho de vocês de hoje. Vou deixar ele mais tempo um pouquinho para vocês anotarem. O que eu quero de vocês para o trabalho de hoje? Pessoal, peraí que tem mais gente entrando agora na sala. Pessoal, o trabalho de vocês vai ser pesquisa sobre essas 3 raças. E eu quero os detalhes, assim como eu conversei na aula com vocês. Ele tem boa aptidão materna, ele não tem produção de carne, ele tem a orelha do tipo asiática, o tipo ibérica. Isso vocês vão encontrar, não é difícil de encontrar, tá? É bem fácil. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre cada uma dessas raças e me mandem até sexta-feira da semana que vem. Lembrando que aproveitem o resto da manhã, que a aula de vocês seriam até 10h30. Aproveitem esse resto de manhã e façam um trabalho logo e mandem, porque vocês vão acumular outros trabalhos, talvez até com mais difíceis das matérias práticas que vocês têm. Então, é mais fácil vocês fazerem logo e mandarem. No corpo do e-mail, lá na descrição do e-mail, nome de vocês, a turma e aula 1, por exemplo, tá? Então, anotem, mas eu vou disponibilizar esses slides para vocês. E a gente está ainda aprendendo como alocar esses videoaulas lá no AVA, mas logo vai ficar disponível a aula em si. E anotem o meu e-mail. Vocês já terminaram de anotar essas partes, mas eu vou mandar no grupo. Pessoal, alguma dúvida sobre o trabalho? Não. Professora, eu tenho, é que eu consegui entrar só agora por conta que eu fiquei desde as 7 tentando resolver um problema na internet. E aí eu queria saber se eu posso fazer. Pode. Pode. Tá bom, obrigada, professora. Mais alguma dúvida? Pode fazer aquele esqueminha de mandar foto ou tem que ser digitado? Pode mandar foto. Beleza, obrigado. De nada. Só isso? Pessoal, eu vou falar meu e-mail, mas eu vou mandar no grupo o slide com o e-mail, tá? Tá. É Evelyn com 2 L's, Y e N. Deixa eu escrever aqui. É evelyn.santos@anhanguera.com, tá? Todo mundo anotou? Ainda não. Ô, professora, Oi. esses slides já estão lá no portal do aluno? Não, é porque a gente grava a reunião, né? Aí eu termino, pauso o vídeo e aí a gente tá tentando alocar lá. Mas ainda não tá lá, tá? Ah, tá bom. Obrigada. De nada.
Peraí, deixa eu só parar aqui.